Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para dar início a mais uma aula nossa, tá? Hoje, sobre o curso de Agente de Inspeção da Qualidade, tá? Futuros inspetores. O assunto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão do ciclo PDCA, tá? E vale ressaltar que o ciclo PDCA, ele tem assim como objetivo, tá? O principal objetivo dele é facilitar a tomada de decisões, tá? E alcançar as metas das organizações, tá bom? Então, assim, ele pode ser utilizado como uma das ferramentas da qualidade ou não, mas, assim, o ciclo PDCA, né, o objetivo dele mesmo, real, é facilitar a tomada de decisão, tá? E alcançar as metas dentro de uma organização, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o contexto histórico dele, tá ok? E aí a gente dá continuidade. O ciclo PDCA, tá? Ele nada mais é do que um ciclo que foi criado na década de 20, tá ok? Então, ele foi criado por quem? Ele foi criado por Walter Andrew Shewhart, tá? Eu já falei sobre ele, tá? No vídeo da aula anterior, sobre os gurus da qualidade. Ele foi um dos precursores, tá? Da qualidade, tá? Na década de 20, tá? Ele foi um físico norte-americano também, tá? Conhecido por ser pioneiro no controle estatístico da qualidade, tá ok? Outra situação, tá? Foi que na década de 50, ele foi popularizado. Esse ciclo também foi popularizado mais ainda no mundo, tá? E ele foi difundido pelo professor William Edward Deming, tá? Mais conhecido como professor Deming, tá? Então, o Deming, por ele ter sido um guru da qualidade também, ele foi um dos gurus do gerenciamento da qualidade e reconhecido também pela sua importância, tá? Para a melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é que nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, esse ciclo ele foi utilizado também, e também por seu trabalho, tá? De consultoria, tá? Já no caso do Deming, né? O seu trabalho de consultoria com alguns executivos japoneses também, tá ok? Então, o ciclo PDCA, pessoal, o ciclo PDCA é assim chamado devido ao seu nome em inglês, tá ok? Foi uma invenção americana, norte-americana. E cada uma das etapas que compõem, tá? São conhecidos pelas letras, tá? P, D, C e A, que vem o nome do próprio ciclo. Quer ver? Me segue aqui na página, tá? Eu vou aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha página aqui com vocês. Então, cada uma dessas letras aí, ela tem um significado. E a gente vai ver com bastante detalhe, tá? Esses 8 passos aí, ó, que eles influenciam diretamente na aplicação, tá? Desse ciclo, tá? Na resolução desses problemas aí e alcance de metas, tá ok? Então, o P, ele vem do verbo plan, tá ok? E ele significa planejar, certo? O D, tá? O Dzinho aí, vocês podem observar aqui, tá? O Dzinho, ele vem do verbo do, tá? Em inglês, e significa fazer ou executar, tá ok? O outro é o C, tá ok? E ele vem do verbo check, tá ok? De checar ou analisar, verificar, tá? Da forma como vocês acharem melhor, mas o objetivo é checar, tá? E o A é do verbo action, tá? Ele vem do agir de forma a corrigir eventuais falhas. Então, esse ciclo ele tem que ficar girando dentro de uma organização, tá, pessoal? Outra situação importante também, tá? É que, assim, deixa eu falar para vocês, a metodologia PDCA, ela é largamente utilizada por corporações que desejam melhorar o seu nível de gestão, tá? Através de quê? De um controle eficiente de processos, tá ok? E atividades internas e externas, tá? Não sei se vocês estão conseguindo compreender até aí, espero que esteja sendo claro, tá? Olha aí, né? É um controle eficiente, tá? De processos e atividades internas e externas também, tá? Padronizando as informações, minimizando as chances de erro na tomada de decisão,
importantes, tá ok? Então, assim, é importante ressaltar também que, uma vez esse ciclo ele sendo implantado dentro da empresa, tá? O ciclo PDCA, ele deve tornar-se uma constante, assim, como é que eu posso dizer? Uma constante dentro da empresa, tá? Um verdadeiro círculo, tá? Um círculo virtuoso, tá? Um círculo virtuoso, objetivando sempre a melhoria contínua dentro dos processos, tá? De produtivos. Então, assim, pessoal, o que a gente vai tratar aqui, primeiro passo é sobre a identificação do problema, tá? Onde a gente tem que definir claramente o problema e a sua importância, tá? Vou ter alguns exemplos aí para vocês observarem direito, tá? Para não ficar aquele negócio meio bagunçado, tá? Outra situação importante também é o passo 2, tá? Que é a análise do problema, que é investigar as características do problema, tá? E priorizar também. Passo 3, análise do processo, tá? Descobrir as causas fundamentais do problema. 4, plano e ação, tá? Elaborar um plano para bloquear as causas fundamentais também, tá? Execução, que é o 5º, tá? Já vai para o do, ó. Aqui, ó. Para vocês aqui já é o do, tá? Olha aí. Aí, outra situação importante, deixa eu voltar aqui, tá? Outra situação importante é essa daí, tá? Eu queria falar para vocês. Então, assim, o passo 6, verificação, confirmar a efetividade do bloqueio de causas, tá bom? Passo 7, já aqui no action, ó, padronização, prevenir contra o reaparecimento de problema, tá? 8, passo 8, e a conclusão. São esses itens que a gente vai ver, tá? Na conclusão, a gente vai revisar todo o processo de solução do problema para um trabalho futuro. Então, vamos lá. Temos aqui o conceito de problema e método, tá? Um problema, aqui, ele é o resultado indesejável de um processo, tá ok? Um processo, pessoal, ele é para seguir da forma em que o padrão em que ele é estabelecido no padrão, tá? Pela engenharia de produto, tá? Ela que faz, ou pelo grupo técnico que faz esse padrão de processo. Aí o que acontece? Esse processo ele é para ele iniciar aqui e terminar aqui. Ele é para ter meio, é para ter início, meio e fim, sem ter problemas. Porém, acontecem problemas, né? Devido a N fatores, né? Falha humana, material, máquina, tá? Então, pode acontecer um problema, tá? E um problema, ele é o resultado indesejável de um processo, tá ok? Como é que a gente pode levar isso, professor? Por exemplo, própria vida, né? Você nasce, cresce, se desenvolve. O que é para acontecer? É para acontecer, né? De a pessoa viver a vida dela toda e no final ela, de fato, né? Morrer, como diria o nordestino lá, né? De morte morrida, tá? Mas aí o que acontece? No meio do caminho pode acontecer várias coisas. Essa pessoa ela pode pegar uma doença, né? Uma doença crônica e ela pode ir a óbito. Pode acontecer dela sofrer um acidente, tá? Ou então pode acontecer várias coisas ali no meio do caminho ali, tá? Que pode impossibilitar esse processo de vida, né? Chegar até o final dele, como é para ser. Então, aí é que entra, né? A questão do problema, que é um resultado indesejável de um processo. Acredito que vocês tenham entendido aí, tá ok? Até aí, certo? Outra situação interessante, eu queria passar para vocês, tá? É um gap. O que é um gap aí? Um gap entre o estado atual e o estado desejado, tá? Nós temos aqui, tá? Uma demonstração, né? Mais ou menos disso. Como é que isso aí funciona, professor? É o seguinte, temos aí o problema, temos aqui um limite superior de controle nesse quadro acima, tá, pessoal? De definição gerencial de problema. Temos aí um limite superior de controle e um limite inferior de controle. Aí o que acontece? O problema, né? Ele tá bem ali, ó, tá bem nítido ali, tá? Então ele tá ruim, né? E ali acima, tá? Ele tá bom, tá? Por quê? Porque ele tá acima da meta.
Vocês estão conseguindo compreender? Então, vamos lá, vamos para a definição de método. Gerenciar é essencialmente resolver problemas, tá? O que é método? Método, ordenação do caminho com vistas a alcançar um determinado objetivo, tá ok? E aqui nós temos de novo o método PDCA para soluções de problemas. Olha aí, ó. Existem vários métodos para resolver um problema, tá? E o que a gente está estudando agora é o método PDCA para solução de problemas, ok? Que é, olha só como gira aí ó, o ciclo PDCA, ó. Olha lá. Primeiro, a gente planeja, depois a gente executa. Depois, nós checamos, tá ok? Para verificar. E o terceiro, tá? É o agir, certo? Então, assim, isso acontece para tudo, né, pessoal? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente vai planejar uma viagem, tá? Se a gente vai comprar um determinado bem, a gente vai comprar uma casa, é necessário que a gente faça um método, né? Que a gente tenha um método em mente para que a gente possa aplicar naquilo que a gente vai querer. Então, assim, primeiro a gente planeja, depois a gente executa, depois a gente verifica e a gente age. Então, uma vez isso aí implantado, né, pessoal, nas empresas, nas organizações, isso tem que girar todo o tempo, tá? Por quê? Por que, professor? Tem que girar. Por causa que as melhorias, elas são contínuas, pessoal. Então, vamos seguir, né? Primeiro aqui, na primeira etapa do PDCA, nós temos a identificação do problema, que é claramente o problema e sua importância, né? E aí ele viria a ser definir claramente o problema e reconhecer sua importância. Vamos lá, 1.1, analisar os dados e identificar o problema. Primeiro a gente tem que saber o que está se tratando, depois a gente tem que agir em cima. Outra situação é estabelecer os itens de controle, tá ok, pessoal? Definir a meta, implementar a gestão à vista, tá? Isso aí é importante também. É aquele quadro que fica lá quando você passa no meio do corredor, lá da sua empresa lá, e aí tem todo ali que aquilo ali é conhecido como gestão à vista, tá? Pode ser aquele quadrozinho verde, onde tem um monte de taxinha lá que o pessoal coloca aqueles papéis, né? Você passa e você olha, aqueles papéis lá que eles identificam, eles falam sobre índices de controle, eles falam aonde que está o maior problema, gargalo daquele setor ou daquela determinada organização, tá? E ali você tem uma noção de quantos... aparece até a quantidade, tem deles que aparece até a quantidade de funcionários que estão trabalhando naquele dia, os que não estão, né? Tem deles que tem a foto do colaborador. Então, assim, esse é um gestão à vista que existe, né? Implantado em algumas empresas. Então, vamos aqui à análise de dados e identificação do problema. A forma mais comum de identificar problema é através da análise dos resultados, fora da meta, tá ok? Professor, vamos falar aqui um pouco sobre benchmark e... Benchmark, o que eu vou falar aqui sobre benchmark interno e externo, mas, professor, eu não sei o que é benchmark. O que é benchmark? Benchmark, pessoal, nada mais é quando uma organização ela está querendo saber, uma determinada empresa, ela está querendo saber como que se está os resultados dela, tá? E aí, o que ela faz? Ela faz uma comparação com o resultado das outras empresas, do mesmo negócio, tá? Do mesmo setor, tá? Se for uma empresa de carro, ela vai verificar com uma empresa maior como que ela está crescendo em um determinado tempo, tá? Isso, às vezes, é muito relativo de empresa para empresa, tá? Mas é sempre bom fazer o benchmark, né? Esses negócios aí envolvendo indústria, comércio, para que você possa crescer, para que você possa se comparar a algumas outras empresas e ver onde que você pode fazer suas melhorias, tá? Então, o benchmark interno é um desempenho histórico e o benchmark externo é um desempenho relativo a outros processos similares. Temos aqui, ó, o benchmark interno, né? Desempenho histórico, é nesse primeiro quadrado, tá? Onde barras verdes. E aí fala sobre despesas de vigilância em Minas Gerais, tá? Vai fazer uma comparação aí, tá? Então,
Como você pode observar, tá? Ele vai pegar os dados de Rio Grande do Sul, tá? Por metros quadrados, tá? E aí ele vai olhar no primeiro ano, o ano 1, 2, até o ano 6, tá? Ele tem um período. E aí ele avalia onde é o melhor, e depois ele vai para o dele, tá? Aí aparece, ó, benchmark externo, desempenho relativo, despesas com vigilância, lá no 6º ano, né? Ele vai fazer um comparativo. Aí tem ali, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, tá? Olha ali, ó, Minas Gerais ali, ó, bem no meio, é o maior. Tá gastando muito. Então a gente vai comparar com os outros e vamos ver por que lá no Rio Grande do Sul, no RS ali, ó, por que lá no Rio Grande do Sul eles estão gastando menos? Aí eles vão trabalhar em cima disso, aplicando o quê? A ferramenta do ciclo PDCA, tá bom? Por isso que é bom fazer essa análise de benchmark aí para que a gente possa ter uma ideia de como estão os nossos parceiros, né? Tanto interno como externo, tá bom? Quando não há meta ou indicadores definidos, o que acontece? A gente realiza a coleta de dados através de pesquisas, inspeções, entrevistas, monitoramento das reclamações dos clientes, e entre outros, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Essa análise comparativa do nível de desempenho do benchmark, ela indica uma lacuna. Portanto, a lacuna ou parte dela, ela será um problema resolvido. Ou seja, tem o meu benchmark, né, minha comparação, e o meu atual, da minha empresa. Então, é o meu nível de desempenho. Essa lacuna aí, ela é a diferença. Você vai subtrair a verde da menor. Mas, claro, você não vai fazer isso daí sem os dados. Você vai precisar de números. Então, você vai tirar o número percentual e diminuir pelo número percentual do benchmark e vai diminuir pelo número da atual, que no caso seria a sua empresa, não é verdade? Então, vamos lá. Definição de itens de controle e clusters, tá? Grupos similares. Quando se fala em clusters, são sistemas integrados, tá, pessoal? Clusters, tá? São sistemas integrados, né, de computadores que eles ficam interligados entre eles, tá ok? E aí, através disso daí, eles fazem essas comparações. Para qualquer indicador, é preciso definir um parâmetro numérico que permitirá comparar com outros processos ou áreas. Então, temos aqui, ó, item de controle, despesa com vigilância, indicador. O indicador vai ser em reais por metro quadrado, tá? Como eu falei agora há pouco. E os parâmetros, né? Metros quadrados. Consumo de água, litros por pessoa, é o indicador. Consumo de água, o parâmetro é pessoa. Produtividade diária é o item de controle. Indicador, quantidade de pedidos por dia. É bom você ter em mente, né? Que toda vez que você trabalhar, que você for fazer essas definições, você vai ter que ter dados de item de controle, indicador e parâmetro, tá bom? Então, também é preciso separar os indicadores em grupos que permitam a comparação entre si. E não podemos comparar o consumo de água entre as épocas de frio e calor, tá ok? Nesse exemplo aqui. Aí ele mostra, né? Consumo de água em litros por pessoa, tá? Aí temos um gráfico, tá? E esse gráfico, ele vai mostrando as variações, tá? Num determinado período, de 2012 até 2014. Observem aí, tá ok? Então, fica numa média ali entre 2 litros e pouco de água, tá? Por pessoa, tá bom? Aí aqui nós temos uma definição de meta. Toda meta ela deve ter o objetivo gerencial, valor a ser atingido e prazo para realização. Conceito de meta. Aí vem meta, tá? Objetivo gerencial, tá? Valor a ser atingido e prazo para realização. Quando a gente fala de meta, a gente está falando disso. Aí temos objetivo, valor e prazo. Na indústria, serviço e construção. Na indústria, o objetivo é reduzir os custos de produção, tá ok? Na indústria. Nos serviços, é aumentar o valor mensal dos atendimentos. E na construção, é diminuir o número de interferências, tá ok? Na indústria, o valor em 10%. Nos serviços, prestação de serviços, no caso, é de 100 a 120, tá ok? E na construção é de 760 para 500. Então, o prazo até 10
Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Prazo, até dezembro, até julho, até dezembro, até maio, depende do contexto, tá? E em que situação a organização está inserida. Aí aqui temos um exemplo, calculando uma meta pelo conceito de lacuna, tá ok? O valor da meta ele pode ser calculado de acordo com a lacuna mapeada pela análise dos indicadores. Então, aqui, ó, a lacuna de despesa com vigilância, está fazendo comparação, benchmark, lembre-se, tá? Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 430 menos 130, tá? Aí igual a 300, aí o que, é que a gente tem? Já tem a lacuna, tá? Tem o valor da lacuna, que é dado em reais por metro quadrado. Para cálculo da lacuna total, o que, que a gente vai fazer? A gente multiplica a lacuna pelo parâmetro, tá? Então, ele está falando de um armazém lá em Minas Gerais, tá? Questão de vigilância, 5.000 metros quadrados. Então, a gente já tem o valor da lacuna e multiplica pelo quê? Pelo parâmetro, que é 5.000. Olha lá, a minha lacuna é 300 e o meu parâmetro é 5.000. Aí eu vou ter o quê? O valor X, certo? E aí, o que, que acontece? A meta, ela para ser definida como lacuna total ou como percentual dela, por exemplo, 50% da lacuna total. Aí você vai pegar aquele valor lá, ó, de 150 mil, tá? 150 mil não, de 1.500.000, tá? Aí, o que, que você vai fazer aí? 50% disso, tá? Aí você vai ter uma meta, reduzir despesas com vigilância de 750 mil por mil no ano 7, tá ok? Aí, o que, que acontece aqui, ó? Olha para o gráficozinho de verde. Tem uma comparação, é um benchmark, uma despesa com vigilância anual. Aí você vai tirar essa diferença aí, ó. Ver o quanto que o seu parceiro ali, no caso, o Rio Grande do Sul, tá? Gasta e quanto você está gastando. É de 430 para 130. O que que acontece? Você vai ter que subir ou vai ter que descer? Nesse caso aí, pessoal, eu tenho que descer para tentar me comparar ao meu parceiro, né? Que no caso é o Rio Grande do Sul. Então, é 430 menos 130. Aí eu já vou ter, né, a minha meta. Vocês estão conseguindo entender como é que é? Porque para baixo vai ser melhor, vai gastar menos, tá bom? Redução de despesa com vigilância. Aí eu já tenho dados, ó, já tenho gráficos que já me mostram isso, 50%, 100% da lacuna total. Ok? Nós temos aqui também um desdobramento de meta, tá? Lembre-se, nós estamos vendo ainda a parte, né, do planejamento, tá? Nós estamos planejando como que nós vamos fazer para resolver um determinado problema, ok? Então, por isso que eu coloquei esses exemplos aí. Aí vamos lá. O desdobramento da meta global ele pode facilitar na solução do problema. Como, professor? Vamos lá. Meta global, reduzir as despesas de vigilância 750 mil no ano 7, tá? Lá no 7º ano, depois que a gente começar a fazer essa implantação desse tratativa de problemas aí. Meta 1, reduzir despesas com rondas internas em 200 mil, tá? Até chegar lá no ano 7. Meta 2, reduzir as despesas com controle de acesso em 150 mil. Meta 3, reduzir as despesas com portaria de 450 mil reais. Meta 3.1, reduzir despesas com energia elétrica em torno de 100 mil, tá? Até chegar lá naquele ano 7. Meta 3.2, reduzir as despesas com manutenção em 300 mil, tá ok? Vamos lá, implantação da gestão à vista, que eu já falei para vocês. É um gráfico de gestão à vista, ele deve conter a meta a ser atingida, ele deve conter o que mais, pessoal? Indicações do objetivo da meta, sentido melhor para cima ou melhor para baixo, tá bom? Resultado em forma de farol, que é o vermelho para a meta não atingida e o verde para a meta atingida, ok? Para que a pessoa que esteja visualizando, lembre-se, geralmente quem vai visualizar isso daí é supervisor, gerente, diretor. Então, você tem que botar algo de fácil compreensão, tá? Porque se o diretor ou o gerente, ele não conseguir entender isso daí, você não sabe o problema que vai dar, tá? Então, faça algo de fácil visualização e de fácil entendimento, tá bom?
Custo acumulado de manutenção com portarias, tá ok? Olha só. Aí, nós já identificamos, né, através do gráfico, tá, o problema. E aí, depois, nós temos uma análise do problema, tá? Ainda aí, ó, planejar, tá ok? Não se esqueçam disso. Investigar as características do problema para e priorizar, tá ok? Vamos lá. Só um minutinho aqui. Só um minutinho. E aí, pessoal? O que a gente vai fazer aqui, né? A análise do problema, que é investigar as características e priorizar, como eu falei para vocês. Então, aqui, a gente tem que... O objetivo de quê? É conhecer o problema e identificar o foco da atuação. Como? Levantando todos os dados e os fatos disponíveis sobre o problema no local da ocorrência, tá ok? Ou seja, a gente vai mapear o processo, se for necessário, para a gente conseguir saber, tá? E conhecer bem de que problema nós estamos tratando, tá? Esse que é o objetivo. Depois nós iremos estratificar os dados de diversas formas, tá? Procurando identificar aspectos diferenciados desse determinado problema. Logo em seguida, a gente vai priorizar os aspectos mais importantes para realizar a análise do processo em busca dessas causas, tá ok? Vamos aqui levantar todos os dados e os fatos disponíveis sobre o problema. Aí nós já temos aqui um fluxograma, tá? Que mostra bem isso. Aí o que a gente vai fazer? Vamos começar ali, ó, pelo problema, bem no meio. Professor, qual é o problema? Atrasos na entrega desses pedidos aí, tá? Aí a gente vai ter que fazer análise, ela leva as causas, tá? Olha aí, ó. A causa, produção abaixo do suficiente. E aí, vai fazer uma investigação, leva à raiz do problema. Você vai fazer uma investigação, vai agir como inspetor de controle de qualidade, tá? Como? Lá na causa raiz, tá bom? Desalinhamento do rolo. É um exemplo, tá? O rolo está desalinhado. E aí, o que que acontece? Tá? A produção ela vai diminuir. E aí vai gerar um atraso na entrega, porque tem muito cliente pedindo, tá? E aí, ó, se você perde cliente, o que que acontece? Por causa do problema, tem essas consequências. E aí, o que que vai acontecer, professor? O não atendimento, ele vai perder cliente. E se tu perde cliente, tu perde, ó, perde dinheiro, na verdade. E como resultado do problema, tá? O indicador, ele também atrasa a entrega. Mas como que a gente pode saber disso? Porque a gente analisou, tá? Então, os indicadores, o histórico de todos os indicadores, no caso os gráficos que vem sendo feito no decorrer do tempo, desde a implantação do PDCA, eles vão mostrar sempre isso, tá? Se está subindo ou se está descendo. Ele que vai ser seu indicador, tá bom? Acho que deu para entender melhor aqui, né? De que falar esse monte de coisa aqui, na verdade. Então, temos aqui também a estratificação do problema, tá? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Identificar o foco do problema. Em quais situações do problema ele é mais frequente, tá? O que acontece? Atraso de produção, atraso administrativo, atraso sistêmicos, logístico, tudo isso acontece. Quando acontece? No período da tarde. Onde acontece? Na etapa de acabamento, na etapa de liberação do pedido, tá ok? Quando acontece, professor? 420 atrasos na produção, 240 atrasos administrativos, 50 atrasos sistêmicos, 30 atrasos logísticos. Como acontece, professor? No momento de liberar o pedido, no momento de gerar a nota fiscal, tudo isso aí atrasa. Com o que acontece, professor? Com os analistas administrativos, com o menor tempo de empresa, com a máquina número 3 também pode acontecer, tá? Então, observe que na hora de estratificar os problemas, você pode utilizar, né, esses
você pode usar, né, de estratificar, tá? Através desse método aqui, tá, pessoal? Priorização do princípio de Pareto também, tá? Essa ferramenta eu ainda vou explicar melhor para vocês, tá? Coloquei aqui só para mesmo para que vocês possam ter uma noção, tá? Quando você olha um diagrama de Pareto, ele é um gráfico de barras, tá ok? E aí nós temos aí uma quantidade de produção, tá? Nós temos um período e ele vai mostrar todo um histórico. Nós ainda vamos falar melhor sobre o diagrama de Pareto, como nós estivemos falando das ferramentas da qualidade, tá ok? Então, aqui, o problema, ele é levado ao número de atraso na entrega. E aí, a priorização, tá? Esse problema ele tem que ser priorizado, né? Elevado o número de atraso na entrega, na etapa do acabamento, com o rolo júnior e geração de pedidos à tarde, tá? Então, vai ter que ser levantado, né? Tem que ser estratificado, né? Todos os dados e saber o porquê que isso está acontecendo. E aí a gente vai agir em cima daquele problema maior, tá? São vários fatores que contribuem para o atraso na entrega, mas aí para isso que serve o princípio de Pareto, tá? A gente vai saber qual deles é o maior. E aí, a partir desse momento, né, depois de ter sido feita essa estratificação, a gente vai atacar na causa raiz, tá? Nesse exemplo aqui, está dizendo que é o rolo jumbo, tá? O rolo jumbo é o principal problema, então nós temos que atacar nele, pessoal, para poder a gente eliminar, e depois a gente vai eliminando os outros defeitos que são menores, tá ok? Esse é um dos princípios, tá? Que você tem que ter em mente como inspetor de qualidade, tá bom? Vamos lá, aí temos ainda no plano, tá? Nós temos aí o terceiro passo, tá? Que é a análise do processo. O que nós temos que descobrir? Descobrir as causas fundamentais desse problema. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Compreendendo a relação das causas com o efeito do processo, tá? Ou seja, buscar as causas fundamentais desse problema, priorizar essas causas, tá? Levantar algumas hipóteses, né? É muito bom a gente sentar com os outros colegas, tá? E discutir o que está acontecendo para que aquele problema esteja ocorrendo, tá? E aí vamos levantando as hipóteses. Às vezes, por mais que a ideia seja mirabolante, tá? É sempre bom ela ser levantada, né? Sempre bom, porque a partir dali podem gerar novas ideias, tá bom? Analisar a consistência das causas, confirmação de hipóteses também, tá bom? Muito importante. Definição de processo e onde atuar. Temos que definir o processo nas entradas, material, informação, máquina, entre outros aí, tá? Nas saídas, produtos ou serviços, tá? Tem que atuar nas entradas, sabendo o que pode estar acontecendo, tá? Ou no processo, pode acontecer várias coisas, tá? Olha aí, fornecedor, entrada, processo, saída, cliente, tá? Por exemplo, nas entradas, fornecedor, né? Tem que ir lá um inspetor residente. Em algumas empresas, né? Geralmente nas multinacionais, existem aquele inspetor residente, o cara da qualidade ou um analista, ele visita a empresa que é fornecedora da matéria-prima para aquela outra maior. Aí o que acontece? Aqui, né, nessa empresa aqui que nós estamos olhando no exemplo, ela mandou, olha só, aqui nesse momento aqui, ó, o que acontece? Que ela vai ver no fornecedor, estamos falando dos problemas aqui que podem estar acontecendo na entrada, tá? Então aqui, ó, no fornecedor, tá? Ela está verificando o quê? Lá no explorador, lá, tá? Ela está vendo se os troncos estão descascados e picados de forma correta, tá ok? Aí o que acontece? Produção de celulose também. Será que os fardos de celulose estão vindo bons? Tá? Será que a prensagem também tá bom? Rolo de celulose, 40% de umidade, tá? Secagem, os rolos de papel, tudo isso ele está vendo ali no fornecedor, tá? E na entrada da empresa dele, tá ok? Aí o problema pode estar no processo também, produção da celulose, ela pode estar sendo mal feita lá na tua empresa. A questão da prensagem, ela não pode estar boa, tá? A secagem também pode estar acontecendo algum problema lá, que a secagem não está sendo feita de forma correta e está gerando aquele problema lá no rolo, tá? Acabamento, tá? E pode ser também na saída, fardo de celulose, rolo, tudo isso tem que ser levantado, pessoal. Tudo isso
tem que ser levantado para que a gente possa estratificar, quantificar aquilo que pode estar gerando um determinado defeito. A gente usa também, né, para verificar a técnica de brainstorming, tá? É uma das ferramentas também, né, considerada uma das ferramentas também da qualidade, conhecida também como tempestade de ideias, tá? Na busca de causas, tá? Acredito que na equipe de vocês aí tem gente que vai falar sobre isso também, então já vão logo ficando atentos, tá? Vamos falar melhor sobre isso lá na frente, né? Estamos falando sobre o ciclo PDCA, tá? E uma das formas mais eficazes de gerar uma lista de possíveis causas é fundamental envolver as pessoas que têm conhecimento ou vivenciam o problema através dessa técnica, tá ok? Olha aí, ó, nossa meta é reduzir os atrasos de entrega em 260 até dezembro de 2014, pessoal. Aí o pessoal, o que vai acontecer? Ao analisar os gráficos, verificamos que o nosso problema priorizado é o elevado número de atrasos na geração de pedidos durante o turno da tarde. Então, eles já estão verificando isso, olha. Os gráficos mostrou para o gestor. Ele reuniu com o pessoal e está passando esses dados. Por quê? Porque estamos com elevado número de atrasos na geração de pedidos no turno da tarde. Aí todo mundo fica... Só que todo mundo tem uma ideia diferente na cabeça. Por isso que é bom utilizar essa técnica de brainstorm, né? Na resolução de problemas. Aí, pessoal, eles estão planejando. Se vocês observem aí que eles estão planejando o que eles podem fazer, tá? Para resolver esse problema de atraso na entrega de papel no turno da tarde. Olha aí, ó. Aí um fala, uma possível causa é o cadastro dos clientes, e o outro fala, outra causa é a equipe ser jovem. Outra causa é a quantidade de pedidos, é o que o outro acha. Então, tudo aquilo dali vai ser bom para o gestor, que ele vai começar a coletar algumas informações importantes, né? E ele pode trabalhar em cima delas para resolver o problema. Ok? Vamos usar também a técnica do diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Chikawa, tá? Através dele, a gente pode saber o que pode acontecer, o que gera, a gente pode, temos um problema, tá? E através desse diagrama nós podemos encontrar a causa raiz, tá? E ela pode estar ali no cadastro de clientes, ela pode estar no método de entrega, ela pode estar no faturamento, no número de pedidos também, tá? Aí a pergunta, por que estamos com um elevado número de atraso na geração de pedidos da tarde? Essa aí é a incógnita. E aí o que a gente tem? A gente tem uma meta, que é reduzir esses atrasos, veio de cima, tá? Das diretrizes lá da empresa, feito pela direção geral da organização, tá? E aí ela acha o quê? Que tem que reduzir os atrasos dessas entregas em 260 até dezembro de 2014. Então, o que acontece aí, pessoal? Esse contexto aí, ele mexe com a cabeça das pessoas dentro da fábrica. E aí, as pessoas elas vão ter que trabalhar em equipe, tem que ter uma parte consensual, né? Gestão, encarregado, controle da qualidade, tá? Chefe de produção, chefe da qualidade, coordenadores, tá? Administradores, enfim. Toda a equipe ela tem que estar unida para que possam juntos encontrar um determinado problema. Vamos lá. Analisar as consistências das causas, confirmação da hipótese, algumas das possíveis causas, hipóteses que podem facilmente ser confirmadas através de dados, maior número de pedidos gerais da tarde, elevado número de pedidos na manhã, que ficam à tarde, tá ok? Geração de pedidos, olha aí, maioria, tá? Parte da tarde, ali em torno de umas 3 horas, de 1 até as 17, é onde ocorrem os maiores pedidos, é por isso que tem muito atraso nessa entrega, tá? Nessa parte da tarde, tá ok? Aí temos também aqui, ó, priorização das causas a serem bloqueadas, tá? Ele fez aí, ó, um checklist. E aí ele colocou lá rapidez, autonomia, benefício, tá? E aí em cima disso daí, ó, até de manhã, o que ele vai? Ele vai pontuar, ó, ele vai mensurar, tá? Processo manual, até primeira semana, até 30 dias, mais de 30 dias, tá? E aí ele vai saber, ele vai conseguir, através desses dados aí que ele for colocando, ele vai conseguir gerar o gráfico dele de Pareto, ok? Para saber qual o maior problema. Plano de ação, elaborar um plano para bloquear as causas fundamentais, tá? É aí que tá, pessoal, já verificaram, já fizeram a estratificação,
e aí dos eventuais problemas, tá? E aí o que acontece? A gente tem que montar um plano de ação para a gente atacar, tá, esse problema e eliminar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Elaborar um plano para bloquear as causas fundamentais, encontrar formas de bloquear essas causas, tá? Como, professor? Discutir as medidas possíveis e definir as mais adequadas para eliminar as causas fundamentais. Elaborar plano de ação. Aí que tá? Olha aí, ó. Definir as ações mais adequadas para eliminar as causas fundamentais. Então, vou contar uma historinha aqui para vocês, tá? Em que os japoneses, eles costumam fazer pescas, né? E por ser um país onde os consumidores eles têm um alto grau eles são muito detalhistas, né? E muito exigentes com relação à qualidade. O que acontecia? Existia um barco, né? Que ia para o mar, para o alto mar, fazer a pesca dos peixes. E aí, o que acontecia? Toda vez que eles retornavam, os clientes, tá, que iam à feira, eles reclamavam que o peixe ele não estava fresco. Não estava muito fresco e eles tinham que fazer alguma coisa para melhorar. Eles vendo isso, né, e para não perder mercado, como eles vendiam muito, eles tiveram que pensar numa estratégia de como fazer para esse peixe chegar até a feira, né, sem ainda fresco, estando ainda fresco. Aí o que aconteceu? Da outra vez que eles foram, eles colocaram os peixes vivos, né, dentro de um tanque até eles chegarem na feira no Japão e eles pensavam que o peixe ia chegar mais fresco, né? Então, continuou as reclamações dos clientes. E aí os clientes eles começaram a reclamar novamente, dizendo que o peixe não estava bom. E aí essa empresa de pesca, né, os donos do bar, pensaram em uma outra estratégia. Foi aí que veio a ideia, né? Eles conversando entre si, fizeram lá um brainstorming, né, entre eles, né, que iam lá para o alto mar. E aí eles viram que, bom, se a gente já tentou levar o peixe salgado para lá, já tentou levar o peixe vivo dentro do tanque para lá, os clientes continuam reclamando, o que a gente vai fazer? Aí surgiu uma ideia. Aí um deles falou assim, olha, então a gente vai colocar o que vocês acham de a gente colocar um pequeno tubarão dentro do tanque, do reservatório, onde ficam os peixes que a gente pesca? O que vocês acham de a gente colocar um pequeno tubarão? Aí eles concordaram. Não, vamos colocar esse tubarão lá dentro. Então, aí o que aconteceu? Os peixes, né, eles ficaram correndo do tubarão dentro do reservatório, do tanque. E aí o que aconteceu? Esse peixe, tá? Ele lutou pela sobrevivência dele. Ele passou a lutar dentro do tanque pela sobrevivência. E aquilo fez ele ficar vivo. Então, o que acontece? O que aconteceu? Quando eles voltaram, né, para a costa, lá no arquipélago, no Japão, o que aconteceu? Que eles levaram os peixes para a feira para ser comercializados, os clientes elogiaram. Não, tá muito bom o peixe, tá novinho mesmo, tá bem novinho. E aí, dessa forma, eles conseguiram resolver esse problema, tá? Conversando, através de ideias, através de planejamento, tá? De como que eles iriam fazer para que esse peixe chegasse lá. E eles eliminaram um problema, né? Que a princípio parecia até impossível, na verdade. Então, pessoal, daí se dá a importância de se trabalhar em equipe, a importância de se trabalhar utilizando algumas ferramentas que são essenciais para que possamos controlar o controle da qualidade, tá ok? E aqui nós temos voltando aqui agora, tá? Então fica aí uma dica, tá bom? Essa historinha aí para vocês. Então, voltando aqui, pessoal, no assunto, tá? Temos a definição de ações mais adequadas para eliminar as causas fundamentais.
A lista de soluções possíveis, ela deve levar em conta os 5 critérios de avaliação. A implementação está dentro do controle? É possível implementar sem auxílio externo? Aí fica o questionamento. É possível implementar a solução rapidamente? Hoje é melhor? Hoje é melhor. A solução é simples mesmo. A solução tem custo baixo ou melhor, ou ainda não tem custo? A solução será eficaz como contramedida? Então, todos esses questionamentos, eles são válidos, pessoal, para que possamos surgir novas ideias e resoluções de problemas, tá bom? Então, aqui nós temos aqui a definição do plano de ação por meio da estrutura 5W1H, tá? Já existe a 5W2H também, tá? A 5W1H, ela tem um questionário, tá? É um plano de ação que deve ser tomado. E aí ela fica nas seguintes perguntas, tá? É conhecido também como uma das ferramentas da qualidade, que tem gente nas equipes que vai falar sobre isso daí também, então prestem bastante atenção. E aí diz o que é, o porquê, como, onde, quem, tá? Quando, tá? Então, assim, são descrições importantíssimas para que a gente possa tomar um plano de ação para corrigir um determinado problema lá na causa raiz, tá? E com isso melhorar a produtividade e com isso melhorar a satisfação dos clientes, tá ok? Reduzir os atrasos, tá? Que era o problema principal dessa determinada empresa aí, tá? Então, assim, pessoal, a partir daí a gente consegue verificar que nós temos um plano de ação para trabalhar em cima de um determinado problema, tá? Na aula que vem a gente vai dar continuidade, tá? A gente vai falar sobre o do, tá? Que vem do verbo ser, tá? Ser ou estar, tá ok? Nós vamos trabalhar, vamos verificar também os itens, tá? Os passo a passos, tá? Das outras letras que faltam. No caso, é o PDCA, certo? A gente viu hoje o P de uma forma bem detalhada e bem precisa, tá ok? Então, aguardo vocês, tá, pessoal? Na próxima aula, tá? Espero que vocês possam ter entendido, tá? Um pouco sobre a questão desse ciclo, tá? Que é muito importante, tá? Por isso que eu estou fazendo questão de dar dessa forma bem detalhada para vocês, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua, tá? Lá no grupo a gente se fala melhor, vou passar a atividade lá para vocês, tá? Fiquem atentos, a gente vai conversando, tá? Qualquer dúvida, é só me procurar, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!